Perspectiva. Um espaço de encontro entre ideias, experiências e pessoas que estão transformando o Brasil. Olá, pessoal. Eu sou a Erika Sais, a Kika, e a gente está começando mais um Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que é espaço de encontro entre ideias, experiências e pessoas que estão transformando o Brasil. A gente está na nossa terceira temporada dessa nova fase do Perspectiva, e essa é uma temporada bem especial, porque a gente está gravando ela aqui ao vivo. Ao vivo a gravação, né? A gente não tá ao vivo, mas as gravações aqui, que em geral acontecem online, a gente tá aqui ao vivo. E ela está sendo gravada todinha aqui no Espaço Abraão e Rosa, em São Paulo, um ambiente dedicado a apoiar, conectar e fortalecer organizações da sociedade civil em total sintonia com o que a gente traz aqui no programa. E para apresentar esse programa comigo, e dessa vez aqui em carne e osso, presente do meu lado, o Alan Levi. Oi, Alan. Oi, Kika, tudo bom? Oi, audiência. Eu acho que o programa de hoje vai ser show. A gente tem uma pessoa muito inspiradora e eu estou muito animado com o nosso papo. Então, como sempre, a cada episódio, a gente sempre recebe aqui pessoas que estão enfrentando os desafios do Brasil e ajudando a construir novos caminhos. E no programa de hoje, a nossa convidada é a Neca Setúbal, socióloga e educadora, reconhecida por sua atuação em defesa da educação pública e da redução das desigualdades no Brasil. Ela é fundadora e presidente do Conselho da Fundação TID Setúbal, organização que atua no fortalecimento de territórios periféricos e na promoção da equidade racial. Mas a Neca é também muitas outras coisas, inclusive podcaster, e a gente já tive o prazer de trabalhar com ela na época do GIF, então ela também já foi presidente do Conselho do GIF. Muito bom estar aqui tendo esse outro jeito de conversar com você, Neca. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceito o nosso convite. Não, alegria, super obrigada de estar revendo você, Érica, conhecendo o Alan. Muito bom, gente. Obrigada pelo convite. Então, a gente sempre começa o nosso papo aqui perguntando como é que você entra no que a gente chama de terceiro setor, como é que acontece essa sua entrada no mundo da sociedade civil organizada, das ONGs. Conta pra gente. Bom, eu venho de uma família empresária, mas sempre tive essa motivação de estar atuando na área social. Isso já veio assim desde o ginásio, escola que eu cursei, que tinham freiras super abertas, que depois foram fazer parte das comunidades eclesiais de base e tal. Então, desde ali eu já fiquei muito atenta, a gente fazia trabalhos sociais e tal, sempre fiquei com essa questão das diferenças sociais. E fui fazer ciências sociais, né, socióloga, enfim, fiz mestrado, doutorado, mas sempre com este olhar de pensar o Brasil e pensar as diferenças sociais. E aí eu fui evoluindo conceitualmente e tal, para hoje, como você falou, pensar as desigualdades sociais num termo mais amplo. Mas a minha entrada no terceiro setor, ela teve muito a ver com o contexto brasileiro, com o contexto brasileiro da Constituinte, porque eu criei com mais duas amigas, né, da época, em 1987, o SEMPEC, que é um centro de educação e cultura pensando a qualidade da educação pública no Brasil. E aí, em 87, já estava uma ebulição da sociedade civil, vésperas da Constituinte, que foi lançada em 88. Então, naquele momento, surgiram várias organizações sociais de vários âmbitos, de meio ambiente, de educação, de cultura, várias organizações. E aí o SEMPEC, então, tem tudo a ver com esse contexto social e político do momento brasileiro. Então, desde aquele momento, né, então, desde 87, a gente atuou com educação pública. E aí, pensando educação tanto no Brasil todo e fazendo parcerias tanto com organizações internacionais como fundações, que eram poucas ainda naquele momento, e também com governos. E o SEMPEC existe até hoje, né? Uma organização que continua aí, você continua conectada com a organização? Então, o SEMPEC continua até hoje e eu continuo como conselheira, né? Sou mais uma conselheira do SEMPEC, continuo acompanhando e
continua trabalhando com a educação pública no Brasil todo, enfim, seguindo, Conta um atualizando. pouquinho, rapidinho, o que que o SEMPEC faz, como que ele apoia a educação pública? Bom, o SEMPEC é uma organização da sociedade civil, né, então ele, digamos que presta serviços, para tanto governos, governo federal, estadual, municipal, como para, fundações outras e organizações internacionais, Unicef, Unesco, enfim. Então a gente faz muita no SEMPEC formação de diretores, coordenadores, muito isso, elaboração de materiais paradidáticos e didáticos, às vezes, como materiais de reforço escolar, materiais de aceleração de aprendizagem, às vezes materiais curriculares também. E também a gente desenvolve pesquisas, aí, dependendo de quem é que está contratando essa pesquisa, mas sempre com esse foco educação básica pública, e também com um olhar muito forte para as questões das desigualdades educacionais. Sobre educação, eu já vi, né, você tem uma trajetória longa em educação, via SEMPEC, mas enfim, a partir daí Uhum. muitos espaços, né, e a sua trajetória, né, nesse setor e enquanto ativista de alguma forma de várias Sim, causas, né, enquanto intelectual também, alguém que está pensando, né, eh, respostas, caminhos e tal, você foi indo migrando para outros lugares, né? sim. Eh Por quê, né, um pouco por que essa migração e também você pode emendar um pouco como é que você vê os avanços ou retrocessos ou da educação pública no Brasil desde 87 até hoje, mais de 30 anos? Eu acho que não foi, assim, uma intenção: "Puxa, vou mudar de área". Na verdade, eu não tinha isso na minha cabeça com muita clareza. Mas aí eu preciso contar um pouco a história da Fundação Tite Setúbal para entender esse olhar mais amplo para os territórios e de uma forma mais intersetorial, né. Então, assim, rapidamente, só uma história longa, mas ficar mais curta, que em 2004 a minha mãe faleceu muito cedo, ela tinha 52 anos e naquela época, década de 70, meu pai era prefeito da cidade de São Paulo. E aí ela assumiu um trabalho como primeira-dama do estado, da cidade, criou um corpo municipal de voluntários na cidade de São Paulo. Então, ah, enfim, e como ela faleceu, meu pai ainda estava na prefeitura e ela trabalhou com a cidade como um todo, mas mais especialmente em São Miguel Paulista, na zona leste. Então lá tem um hospital com o nome Tite Setúbal, um clube da comunidade Tite Setúbal e uma escola Tite Setúbal, o nome dela. Bom, e aí eu, no final de 2004, já com os filhos, meus irmãos com os filhos, tal, eu falei: "Puxa, meu pai sempre uma figura muito forte e tal, eles não conhecem, meus filhos, sobrinhos, minha mãe já tinha falecido quando eles nasceram, eles não sabem nada da minha mãe, então eu queria escrever um livro sobre ela". E porque vai ser bom para eles e tudo. E aí e ela escrevia muito, minha mãe tem, assim, pilhas de coisas, diários, vários diários e cartas, cartões, enfim, tudo que você imaginar, ela tem e estava tudo guardado. Aí eu peguei tudo aquilo e comecei a olhar, né, toda um pouco a trajetória pessoal dela, com os filhos, com meu pai, tinha vários diários de noivado e tal, apaixonada, depois os filhos, tudo isso, e tinha toda a parte da criação do Corpo Municipal de Voluntários. Naquela época que ela criou o Corpo Municipal de Voluntários, eu estava cursando Ciências Sociais na USP, então eu me achava o máximo e achava que ela estava fazendo um trabalho de primeira dama, né, coitada, fazendo aquilo que tinha que fazer. Mas ela era dedicadíssima a esse trabalho e tal. E aí quando eu fui ler os discursos que ela fez, o material de divulgação do CMV, que chamava, do CMV e tudo isso, eu fiquei, assim, super surpresa de aí perceber, isso em 2004, ela faleceu em 77, o quanto ela tinha uma visão da área social já muito à frente
época dela. Então, ela já falava, né, assim, ela formulava uma conceituação de desenvolvimento humano, a centralidade do desenvolvimento humano para todas as atividades, para toda a atuação, e tinha, assim, cadernos de capacitação dos voluntários. Então, se eu usasse hoje, podia usar aquelas oficinas que eram feitas naquele momento que estariam contemporâneas. E ela fez todo um trabalho de fazer junto, as voluntárias eram dos locais, então das periferias todas, tudo, de cada periferia diferente, né, das diferentes subprefeituras de São Paulo, nem sei se tinha subprefeitura na época, e, e articulou com as políticas públicas de saúde, educação e assistência social. Eu falei: "Nossa", foi assim, uau! E aí eu fui ver esse hospital, a escola e tal, e me reuni com os meus irmãos e falei: "Olha, eu queria criar uma fundação com o nome da mamãe e com a inspiração dela, do olhar dela", né. Então, a gente foi criado em 2005, 2006, a gente começou a atuar, num primeiro momento com esse olhar muito de desenvolvimento local, os primeiro momento e os primeiros 10 anos, muito voltado para São Miguel, desenvolvimento local, mas com essa inspiração de fazer junto com a comunidade, de entender a potência das pessoas que moram lá e as articulações com o poder público. Então, a história é longa, mas foi por isso que eu não estava na minha nenhuma, não é que eu queria criar uma fundação, que eu tinha, puxa, depois de algum tempo quero migrar para a área social. Não teve nenhum planejamento. Foi isso que aconteceu. E aí eu continuei no SEMPEC também, era presidente do conselho do SEMPEC com a Fundação TID começando e tal, mas aí eu fui ampliando muito o meu olhar de entender que, claro que sem educação nós não vamos ter um país desenvolvido, mas a educação sozinha também não resolve, porque você vai para esses territórios de alta vulnerabilidade social, mesmo que a criança tenha uma escola maravilhosa, tomara que ela tenha, o que já é exceção, mas ela vai chegar em casa, assim, a mãe tendo que sobreviver todo dia, uma mãe solo que não tem emprego fixo, que mora muitas vezes numa casa absolutamente, sem menor condição e tudo em cima do rio, no caso lá de São Miguel. Isso não dá, a criança não consegue, né, Uhum. pô, fazer realmente ter uma ótima aprendizagem, pensar em futuro, projeto de futuro, tendo essa visão nesse com essa realidade tão difícil e tão crua e vulnerável. E aí eu fui entendendo e cada vez mais eu fui me envolvendo com essa área social mais ampla, pensar os territórios, as políticas públicas nos territórios, porque é lá que a coisa acontece. E ao mesmo tempo eu acho que a educação já tinha cada vez e tem até hoje cada vez mais atores atuando na educação. Então eu senti assim, eu tenho um pouco, eu pessoalmente, né, a contribuir, o SEMPEC tem muito, mas, eu acho que eu consigo contribuir agora muito mais com esse olhar mais amplo, trazer a importância dos territórios, da articulação das políticas públicas, desse olhar mais amplo, que é mais difícil, porque as fundações em geral estão setorizadas, né, Uhum. em geral. Então, eu acho que isso eu poderia estar fazendo mais a diferença e fazia mais sentido para mim, porque aí, assim, enquanto não tiver, esse olhar mais amplo de direitos vários, vai ser muito difícil a gente dar um salto, né. E aí voltando, só terminando a sua questão, a educação, eu olho assim, me dá uma certa tristeza um pouco, porque eu acho que a gente faz, não eu, né, com o SEMPEC, quem estava atuando desde então, você olha, a gente continua com as mesmas falas, os mesmos problemas. Vou dizer que, não avançou, acho que avançou muito. Eu sou das que vejam que a partir de 88, com a nova Constituinte, nós conseguimos uma coisa
muito, importantíssima e que um esforço enorme que foi colocar todas as crianças na escola. Isso não é pouco num país do tamanho do Brasil, com as desigualdades do Brasil, não é pouco. Então, eu valorizo muito isso. Agora, eu vejo como é que acontece as escolas na periferia. Uhum. São as escolas que o diretor muda direto o tempo todo, os professores são temporários, não tem um material específico, não tem um olhar para as comunidades. Então, assim, a minha sensação é que a gente vai melhorando quem já está melhor, né? Então, eu faço um corte, assim, da metade para cima da escola pública, você vai melhorando. E a metade para baixo vai ficando para trás. Uhum. E aí a gente não vai dar o salto se essa metade continuar para trás como está, e que a maior parte, a parcela significativa delas são de pessoas pretas e pardas, crianças, né, estudantes. Então, é muito difícil, porque mesmo os secretários de educação mais progressistas não conseguem politicamente. Precisa ter muita convicção que você quer fazer isso, porque custa mais caro, não aparece e você não vai receber o resultado provavelmente na sua gestão, porque vai demorar de 4 a 6 anos, se for rápido e se tiver Deixa eu te fazer uma pergunta. O nosso programa chama Perspectiva e o seu trabalho é brilhante. Eu te acompanho há muito tempo, provavelmente nossos ouvintes. Uma das coisas que eu acho bonita que você conseguiu levar para o patamar, a gente sabe que o Brasil tem problema de educação, de infraestrutura, a gente Uhum, começa essas falas, elas às vezes ficam até um pouco uhum, técnicas, mas eu acho que você colocou um lado de cultura como uma alavanca para mudar essa desigualdade. Aí eu acho que a gente abre o espectro, fica uma coisa um pouco mais inspiradora, um pouco mais de sair só do plano técnico e ampliar um pouco essa oportunidade e essa inclusão através da cultura. Fala uhum. um pouco desse insight seu, porque eu acho que ele é um gatilho bem interessante. Eu acho super importante, todo esse olhar da cultura, né, porque eu acho que a cultura ela, vamos dizer, como se ela sedimenta um pouco as várias áreas, né, e ela tem a capacidade de engajar os diferentes públicos. Os jovens muito, com certeza que isso é importantíssimo, porque os jovens estão, enfim, a gente está vendo todos os dias as pesquisas, problemas com os jovens, as telas e todas as agressões e grupos, enfim, todas essas questões que estão muito em cima dos jovens, né. Então eu acho que a cultura, ela tem essa capacidade de engajar, né, os diferentes públicos, os jovens principalmente, mas todos os públicos, adultos, mulheres, homens e tudo. Então, você olha, pesquisas culturais mostram que, assim, um desejo na cidade de São Paulo, por exemplo, um desejo de ter maior acesso à cultura das pessoas, né, de terem um maior acesso, de poder ter uma variedade maior, as pessoas no interior, principalmente, isso é muito forte. Então, acho que tem um desejo de acessar a cultura, de estar mais perto, né, das manifestações artísticas, culturais e tudo, mas a gente ainda precisa, enfim, eu acho que na cidade de São Paulo hoje a gente já tem uma ampla gama de programas culturais gratuitos, o que é importantíssimo. E a gente tem uma rede de céus na cidade, que são essas escolas que tem, né, que tem teatro, que tem cinema e tudo, então, que é distribuído por toda a cidade, pelas periferias. Então, é um equipamento super importante, onde passa teatro, passa cinema, passa shows, e aí você descentraliza, né, esse olhar da cultura e esse acesso da cultura, porque eu acho que a cultura te fornece uma capacidade de visão de mundo, de sentido de mundo, né. Então, se você é uma pessoa que não consegue ter acesso à cultura, ou muitas vezes você veio no caso de São Paulo, a população veio do Nordeste, de outros lugares, perde aquela cultura que tinha lá, pode ser pobre ou não, mas tinha uma cultura, vem para cá, fica muito
desconectado da cultura, não consegue. Então, assim, fica com uma pobreza de referências culturais que, que é muito difícil o horizonte de vida, né? Porque essa pobreza de referências culturais te limita muito o teu, não só o acesso à cultura, mas o teu olhar de mundo e a busca de projetos e de sentidos no mundo, né? E faz sentido no que você fala também da comunidade, da potência ser criadora de cultura. Você tem É. acesso à cultura, você se inspira e você passa a ser formadora de uma cultura daí mais diversa, inclusiva e uma cultura verdadeira, né? Não uma cultura De incutida, cima né? para Então baixo, aí que é não. a beleza do processo e eu acho que é o que você fala muito, né? Com certeza, você tem super, concordo super com toda essa sua colocação, porque e se a gente olha, né, enfim, as periferias são muito potentes, tem os saraus das periferias, que já tem mais de 25 anos, eu acho. Outro dia eu estava vendo um programa do Sarau do Binho, tem os slams, tem os raps, os funks, então, assim, a gente tem uma fora carnaval, que para mim é uma coisa maravilhosa, as escolas de carnaval e tal. Então, assim, a gente tem no Brasil uma cultura popular incrível. Música brasileira, os ritmos todos, e, enfim, é uma riqueza muito, muito grande, né? E a música também eu acho que assim, é super bonito pensar a música dentro de um ambiente, né, de uma visão mais cultural, porque ela é a nosso olhar de poesia, né? Porque se eu for olhar as letras das músicas, enfim, tem de tudo, hoje tem de tudo um pouco, mas a música popular brasileira é uma riqueza incrível, as letras, e você vai ter compositores como Cartola, que tem letras incríveis, que moram na favela, assim como ele, vários outros compositores do início do samba, que tem músicas incríveis, e, obviamente, mais recentemente, pega um Racionais, um Emicida, Uhum. enfim, tem letras Maravilhoso. maravilhosas. E é E uma forma de protesto, né? E é uma forma sim, daquele protesto, um ativismo delicado de alguma forma, né? Onde você protesta por meio da arte, né? E ao é. mesmo tempo ressignifica, né? Porque eu sinto que um Racionais, né? Não só para os Racionais, para o grupo mesmo, mas para toda uma geração ali, Nossa, eles foram marca. marcaram e que as pessoas se enxergaram naquilo e conseguiram também processar as dores, né? As Sem dores e os dúvida. desafios de você E viver a sair da realidade E invisibilidade, né? sem Uma dúvida. coisa, E né? agora os Racionais, as letras são fortes, né? fortes, né? São bem fortes. E acho que isso, você conversa com todas as lideranças jovens, todos passaram o Racionais, foi uma virada de chave na cabeça desses jovens, especialmente os meninos, mas eu acho que das periferias em geral, né? Foi incrível. E eu acho que isso é uma riqueza cultural que a gente tem, que é maravilhosa, né? Da música, da dança, enfim, de todos os aspectos, as diferentes manifestações artísticas que acontecem também muito nas periferias, nas favelas, nos morros e, enfim, fora sem falar toda a cultura negra, mas a cultura indígena, que ainda tem os povos originários com outras histórias e outras formas, né, de contribuir e trazer valor para a nossa diversidade, que é um valor incrível. Vou pegar esse gancho da cultura negra, porque acho que nos últimos anos é isso, são muitas causas, muitas agendas que você atua. Eu tô aqui ansiosa para conseguir passar por todas elas. Vamos ver se a gente vai ser capaz. Mas acho que nos últimos anos você apareceu com uma voz muito forte no tema da agenda da equidade racial, né? Uhum, A própria fundação se voltou para trabalhar, olhar para sim. esse tema, né? Enfim, você fez muitas mudanças ali dentro da fundação. Uhum, Acho que você se tornou uma ativista importante, inclusive por ser uma mulher branca, né? Da uhum, elite, enfim, fazer essa sim. fala. Que momento, Neca, que você entendeu que que, que o racismo no Brasil era algo prioritário? Que momento você É. entendeu que a gente vivia num país racista e que isso estava determinando? Tô aqui assumindo essa premissa, mas Sim, você pode dialogar com ela.
que isso estava estruturando ao menos uma parte da nossa Sim. desigualdade. Com certeza, eu acho que é uma parte central, né, estruturante das desigualdades brasileiras. Então, são 2 momentos, eu diria, como, toda a criação da Fundação Tite Setúbal foi na periferia e fazendo junto com a periferia, desde esse início de 2006, a gente sempre teve muitos colaboradores, funcionários da fundação que eram da periferia e vários negros dentro porque tinha esse pressuposto de que a periferia era potência também, que tinha voz pensante na periferia. Então, assim, teve um lado bom, fora antes da fundação, Tite Setúbal, eu sempre trabalhei com educação em territórios vulneráveis e não passava pela questão racial, tá. Aí, na fundação, a gente sempre teve essa questão, mas ela existia, ela fazia parte das pessoas, fazia parte lá, porque é um território muito vulnerável, é um território que tem, uma expressão grande de pessoas negras, né, mas não tinha uma intencionalidade, assim, de: "Bom, esta é uma das nossas causas, é uma agenda nossa, com essa intenção". E isso aconteceu em 2016, quando a gente mudou a a nossa missão, deixando de o buscando um olhar para as cidades como um todo. Então, não só para dentro de São Miguel, com o desenvolvimento local, mas usando essa experiência de territórios que a gente tem até hoje, para olhar e pensar os territórios, as periferias, as favelas de uma forma mais ampla. E aí, nisso, quando a gente definiu a nova missão, que era das desigualdades sociais e as desigualdades espaciais, esse recorte de raça e gênero apareceu de uma forma, mais aí gritante, porque para a gente chegar importante também, para a gente chegar na nova missão, a gente começou com uma discussão interna dos grupos dos nossos colaboradores sobre temas variados. Do feminino, mas a questão racial foi um deles, esportes, desde, sei lá, cultura, esportes, tal, mas também a questão da mulher e a questão racial. E aí quem organizava a equipe se dividiu em grupos e cada grupo fazia seu estudo, enfim. E aí ficou muito forte nesses seminários de apresentação desses grupos, tanto a questão da mulher como a questão racial. Todo mundo chorou muito, porque também, isso foi 2016, também as pessoas se autorizaram a se assumir negras também, Uhum. tá? Acho que isso vem em paralelo com uma história do próprio movimento negro ali, né, que Sim, estava que já entrando numa. Uhum, existia fortemente, mas que a gente não dialogava com esse uhum, movimento negro. Essas pessoas sim, uhum. mas aí elas trouxeram essa biografia e tal, e aí quando a gente definiu a missão, isso já estava dado em todo o estudo para a gente mudar a missão, de deixar de ficar só no desenvolvimento local, mas pensar o desenvolvimento das periferias urbanas com o enfrentamento das desigualdades sociais e pela justiça social. Então, quando isso é declarado intencionalmente, eu acho que isso faz muita diferença. Então, a partir daí, a gente já tinha muitas pessoas negras, mas ainda buscamos novos coordenadores que se abriram, novos programas, e aí a gente já buscou intencionalmente pessoas negras, e entrar no conselho 2 pessoas negras, o conselho são só 7, naquele momento 2 pessoas negras, hoje temos 3. Mas então foi assim, intencionalmente, mas foi só nessa virada de chave de 2016. E foi, pelo que eu entendi, foi a equipe que traz isso para você, digamos assim. É a sua, digamos, essa chavinha vira, Chavinha a hora vira que você ouve a sua a A equipe. equipe equipe. e que mobilizou muito, foi assim uma catarse muito forte de chorar, de contar as histórias de vida,
E aí as histórias das meninas com cabelos e isso, enfim, foi muito forte isso, né? É que essa abertura, faço paralelo com a minha vida de muitos, a gente vive numa sociedade que é racista. Só que Sim. você não se achava racista. Sim, E com aí um belo certeza. dia você fala, eu sou um privilegiado. Sem E a minha dúvida. responsabilidade é do tamanho do meu privilégio. Aí muda tudo. Porque eu não Totalmente. me achava racista e um belo dia, eu não sou racista, mas assim, Sim, eu era mas racista se- só por por viver não num viver modelo de ser omisso, de né? ser omisso, Então só esse pela é omissão. um clique. E aí É. quando você percebe, não tem mais volta. Você fala, eu tenho muito o que Aí fazer. eu enxergo tudo com essa lente. Nossa, eu comecei a ler, não vou contar o nome do autor, não importa. Um livro sobre poesia. Falei, gente, que olhar mais branco ocidental, uma pessoa que eu acho legal, entendeu? Então isso para mim hoje em dia assim são duas coisas. Uma é isso, você descobrir isso, falar, puxa, como eu trabalhei tantos anos e essa questão não apareceu lá na educação lá atrás. Bom, só vai aparecer na educação, sei lá, em 2020, por aí, né? Mas eu acho que isso também tem essa questão de pensar, bom, a omissão, então, não sou racista, mas é diferente de ser uma bandeira da luta antirracista, é um ponto. E o outro ponto que eu também acho que é interessante é você se ver, se assumir como uma pessoa branca, que na hora que você chega como uma pessoa branca, você tem um olhar diferente do que as outras pessoas, né? Então, porque a gente sempre acha que você tem que assumir a pessoa negra, o indígena, e a gente não, mas assim, não só pela luta antirracista, por ser uma pessoa branca, isso já faz a diferença. É o conceito de meritocracia, né, que não é para discutir aqui também Sim. na cerne, mas você sai na frente naturalmente, só pela cor da sua Só pela pele. cor da sua É pele, isso. mesmo sendo uma pessoa mais pobre e tal, também você já sai pela cor da pele. Então é isso, você tem esse olhar de assumir uma outra camada que se assumir, não, é ser uma pessoa branca, É e isso. isso está fazendo a diferença, sabe? Não esquecer isso, não é que precisa ficar assim o tempo todo, mas isso que eu falei, para mim já virou, a lente virou assim, desse jeito, que eu percebo quando olho assim, falo, nossa, só tem esse olhar. Naturalmente, não que eu não aprenda todos os dias, não que eu acho que eu sei tudo de longe, totalmente longe disso daí, porque assim, eu acho que é um aprendizado e a gente não sente na pele, literalmente, o que é ser negro. Então, assim, eu posso estar junto, ter esta causa, ser um aliado dessa causa, mas e eu acho que é uma causa da sociedade brasileira, não é das pessoas Com negras, é da certeza. sociedade brasileira, mas é isso. Não, é interessante porque de alguma forma, de um outro jeito, na minha história eu passei pelo mesmo processo, assim, eu lembro do meu próprio pensamento adolescente dizendo, não, o problema do Brasil é muito mais um problema de classe social do que um problema de raça, Sim, né? Então existe um preconceito, sim, mas existe um preconceito por conta de classe social, exatamente. né? E não por conta de raça, como se essas coisas estivessem É separadas, isso. né? E elas estão totalmente No caso conectadas. brasileiro, Completamente conectadas, né? E quando você muda essa chavinha e começa a olhar para os lugares, né? Agora eu olho, eu entro nos lugares e eu presto atenção É quantas isso. pessoas negras Eu tem também nos não lugares, consigo em mais qualquer não lugar pensar, que eu né? vou. Pode ser numa reunião de trabalho, pode ser no bar à noite. É isso. Eu entro no lugar e olho em Já volta volta, quem né? está Dá, aqui, né? E é isso, e a gente começou no GIF, isso antes de 2020, né? Que foi Sim. quando deu uma virada de chave Por na causa do sociedade George Floyd. brasileira como um todo, mas a gente já estava entrando nessa agenda, né? Antes Sim. disso. Sim, acho que teve um pré, né? Assim, esses Uhum. 5, 10 anos antes de 2020, né? Porque acho que aí os Estados Unidos teve uma influência aqui, depois Sim, a gente no teve Black do Lives Black Matter. Lives Matter, o caso do George Floyd, depois a gente teve o nosso próprio caso, né? Sim, Mas teve ali um caldo social sim, antes, né? que só aconteceu
essa virada de chave com o George Floyd, porque é isso que você falou, já tinha um movimento negro há muitos anos atuando, só que atuava em outros espaços, não era no mainstream, né? Então, acho que a virada de chave aconteceu, assim, como eu olho no mainstream, mesmo nas fundações e tal, em 2020. E para mim bateu uma outra coisa, porque aí a gente está falando dos Estados Unidos, onde a população negra não é maioria. Quando você traz para o Brasil, amplifica mais ainda, Nossa, porque o muito nosso mais. dever é Muito, muito maior pela proporcionalidade, sem né, dúvida, muito dessa. maior. Então, Agora, também o que acho que outra coisa que aconteceu não é outro ponto importante, não é só o movimento negro, que não é só importantíssimo, mas as cotas em 2012. Então, isso quando chega a partir de 2016, algumas universidades, nós já começamos a ter vários estudantes negros que já tinham nível universitário, ampliou muito esse campo, né? Então, você e aí quando chega em 2020, que faz essa virada de chave aqui no Brasil, você já tinha muitas lideranças, Uhum. né? A gente mesmo estava no GIF e já via muitas lideranças que começaram a ocupar esse espaço a partir da pandemia, na verdade. E Neca, por que que você acha que o tema das cotas é tão polêmico no Brasil? Ainda é, né? Ainda é. Eu vou entrar na explicação do Felipe Nunes, que eu concordo e que eu vejo também ah, em outros sociólogos, como o Pierre Rosan Vallon, que é um francês, ele não vai falar de cotas, porque na França não tem cotas, é um país bem para trás nessas questões, né? Mas, de outra forma, ele corrobora com essa visão de que, no caso, Felipe Nunes, naquele livro dele, ele fez uma pesquisa grande, O Brasil no Espelho, é uma pesquisa de 2023 ou 24. Como muda muito rápido, mas eu acho que isso não mudou. Ele mostra o Brasil dividido, né, como a gente sabe, dois polos dividido completamente, quase que 50-50, e onde ele fala a população que se beneficiou de políticas públicas aprovam essas políticas e se sentem merecedores dessas políticas. A população que não é beneficiada por essas cotas, vale gás, vale tudo, barará, sente injustiçada e é contra, porque se sente injustiçada, e que essas pessoas que receberam Bolsa Família, não mereciam. Ele coloca bem isso. Então você vê dois mundos que. E o Pierre Rosanvallon, falando da França, ele vai falar muito dos coletes amarelos, mas não tem cotas lá, mas ele faz a mesma colocação de outra forma, contexto francês, europeu, mas de que as pessoas que não recebem os benefícios se sentem injustiçados, ressentidos, menosprezam aqueles que recebem, não querem receber, aliás, menosprezam os que recebem benefícios, então não tem diálogo. É, Difícil, é difícil. complexo. A gente vive, eu acho, nessa sociedade, né? Estou falando óbvio de crises multissetoriais. Então a gente está numa crise civilizatória mesmo e a gente não sabe para onde vai. E são visões de mundo muito distintas, alguns tentando se segurar no que era, no que já não quer foi do largar o século osso. XX, não quer largar o osso. E os outros que querem ver as pessoas negras incluídas, querem entender os territórios periféricos, os povos originários, as mulheres, né? E isso indo para frente. Quanto mais esse grupo vai para frente, mais o outro resiste e vira mais violento e mais agressivo, né? Neste livro do Felipe Nunes, eu me impressionei muito, mas por isso que eu falo que eu acho que é de 2023 a pesquisa, ele publicou, saiu publicação em 2025, mas acho Uhum. que a pesquisa foi feita em 2023, porque ele coloca claramente que a questão da mulher não era um tema, não era um tema.
E a gente chega, esses 2 últimos anos, cada dia mais feminicídio, mais violento contra a mulher. Então, eu acho que está virando, Mas está eu e a começando a Kika, virar a chave que a, está a virando gente, um a tema, gente né? brinca muito que eu sou otimista, né? Que eu sou É, muito otimista, que eu acho que sempre antes de melhorar, às vezes piora, mas dá é um porque está retrocesso, né? muito próximo também dessa Sim, mudança, né? Se a gente for olhar sim, num plano histórico, sim. É existe sim um isso. avanço em todas essas frentes, tem essa piora que é uma tentativa, mas eu otimisticamente, eu acho que a gente está próximo de um mundo melhor, né? E a gente discute muito esse ponto, e aí eu queria até trazer um ponto, uma outra ótica da cultura. Eu sou da área de marketing, eu sou do tempo do Washington Oliveto criando cultura pop, eu sou fã de novela, Primeiro e sutiã. eu vi que você também está ligada à TV Cultura. Sim, É, é, sem querer parecer marqueteiro no mau sentido, mas eu acredito muito que técnicas do entretenimento e do marketing também são interessantes para democratizar e criar uma nova cultura no nosso país. Porque o problema do Brasil é um problema cultural, na verdade. A gente vem num modelo que ele vai tendo avanços, mas às vezes ele fica num debate muito, não elitizado, mas numa bolha. E eu penso em formas, eu fico desafiado, eu queria te ouvir, de como furar essa bolha, mas como o propósito, que é uma palavra muito forte dos Estados Unidos, o purpose, como isso podia virar um lifestyle, sabe? Um estilo de vida da gente. E aí eu penso que talvez o entretenimento, a inspiração em cima do entretenimento, do marketing, poderiam ser formatos. O que você pensa disso? O que Então, você... eu vou fazer algumas observações de bate-pronto. Eu acho que, não acho que o Brasil é o país, o problema cultural. Acho que o Brasil tem problemas estruturais de desigualdades desde sempre e de violência também desde sempre. Então, ah, o que eu acho que torna mais complexo toda a discussão. Mas eu acredito muito na cultura, então eu não vou. Eu acho que você traz uma colocação que eu acho muito importante, que é, sem dúvida, a cultura tem uma potência muito grande. O Brasil é um país que tem muita potência cultural. E aí eu acho que o entretenimento, acho que uma mudança simbólica de entrar no cultural, assim, mudar simbolicamente, de colocar na pauta alguns temas, como a gente está colocando, das mulheres, das pessoas negras, dos indígenas, enfim, isso são simbolicamente, aí eu junto com a questão cultural, são super importantes, são super importantes. E eu vejo saídas por aí. Eu sou otimista, que senão não estava fazendo nada, estava em casa. Mas eu acho muito, muito complexo o mundo que a gente está vendo. E não é só no Brasil, é no mundo. Não, Assim, é surreal o que a gente está assistindo nos Estados Unidos e à luz do dia se fala, se permitiu falar, ter questões éticas totalmente fora do padrão, entrar em guerra e tal, sem o menor problema de não perguntar para ninguém. Então, acho que, assim, é um pouco o que você está falando. A gente está retrocedendo, provavelmente eu também acredito, para encontrar novos caminhos e caminhos melhores. Mas ainda está difícil, porque não tem para onde, né? Assim, não dá para saber, o modelo, aí, puxa, tá ruim, mas eu quero que aquele modelo A. Você abre o mapa mundi e não fala, tem. puxa, não tem. É, A gente brinca a que gente o tá mundo. carente de modelos, Não, a gente né? está É, carente de ídolo, de já inspiração, não por isso tem muito legal sempre líderes. bater papo com gente como você. Eu brinco também da área de marketing. Se for pensar, a internet chegou rápido. Sim, O termo mais usado é influencer. Eu sim. falo assim, o termo já é errado. Ninguém quer ser influenciado, né? Você quer ser inspirado. E aí, Uhum. quando você vai É. ver, a gente está sendo influenciado por Mas é algoritmo, o por tudo. desejo das É, jovens, da é, classe A à classe Z,
É ser influência, esse é o desejo. Se não for para os meninos que querem alguns jogadores de futebol, mas já está ficando pouco, porque já preferem ser Influência. influencer. Pablo Marçal teve uma Não, votação mas incrível, né? o poder de ativar microcomunidades, isso até tá bom, é diferente. Aqui eu estou na semântica Ah, dos sim, termos, entende? Ou que nem aqui que eu falo, a gente não tem modelos, não tem não. ídolos, a gente está carente. Esse é um No mundo, trabalho, né? né? No Não é mundo, no só mundo. aqui, É isso a gente no está falando de mundo. mundo. No mundo, então fica mais desafiador, né? Desafiador. É, Desafiador para a gente não perder a a esperança, esperança. temos trabalho. E eu acredito que assim são pequenos projetos que vão se conectando um dia. Dá sabe, você pega mesmo movimento das mulheres, o Me Too. São pequenos grupos, muitos grupos, e quando tem uma coisa muito arrasadora, como foi aquele caso do aborto daquela menina que queria mudar a lei do aborto e tal, todo mundo saiu na rua. E então eu acho que eu acredito nisso, porque assim, esses pequenos projetos, essas pequenas organizações sociais, pequenas, médias e tal, mas que estão fazendo acontecer muitas coisas, são pequenas fogueirinhas. Tinha aquela coisa do Eduardo Galeano, pequenas fogueirinhas que um dia iluminam o céu todo. Eu acho que é por aí, porque senão a gente não tem saída, porque a saída para o mundo eu não sei responder qual que é. Não, e a gente. Mas Só para constar, eu não sou a pessimista da dupla, tá? Não, não, a gente brinca que às vezes eu sou exagerado. Não, 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 ele não é era isso, muito não, não, otimista, é eu isso. sou mais Aham. crítica. É isso. Não, eu não É. quis dizer isso, não. Não é Aham. pessimista, não. Mas senão eu também não estava aqui, É gente. A isso, gente não pode parar nunca, a gente não para nunca, tem que é, fazer a nossa parte. O que vai é isso. acontecer, eu tô Não num momento sei. hoje que eu penso que vai acontecer, não tenho a Não menor sei, é ideia. isso que eu falei, não Eu não sei, sei. mas se a gente fizer no Mas eu nosso tenho que seguir. quadrado É, aqui, é e isso. isso dá certo, e isso vai andando, isso você vai vendo as coisas florescerem, eu acredito nisso. E se a gente não estivesse fazendo, eu tenho certeza que o mundo seria muito pior. Quando eu falo a É. gente, Sim, estou falando da sociedade civil como um todo, claro, obviamente. Eu lógico. não sei, assim, eu não sei qual é o caminho para onde iremos, mas se a gente não estivesse aqui fazendo todo esse trabalho, certamente a gente viveria num mundo muito Eu pior. nisso sou otimista porque eu também acho que tem muito mais gente construindo do que destruindo. É que a destruição é rápida e fácil, infelizmente, e a construção demora, Passo a passo. demora, é passo a passo. É. Mas mesmo você olha, você entra, esse preconceito que tem nas favelas, tudo favelado, bandido, não é, A é maioria das pessoas. uma minoria que é A maioria das bandido. pessoas são maravilhosas, Que incríveis, e estão trabalham fazendo coisas todo dia, incríveis. É fazendo isso. coisas incríveis, E estão mas cuidando das nossas fica, crianças, das e nossas crianças do fica Brasil, do né? Brasil, e fica esse preconceito. Então, É. eu também sou otimista nisso. Eu também acho que a maioria está construindo, a maioria é da paz, a maioria não é esse ódio todo, mas esse ódio é muito forte. Neca, o Alan falou agora, né, que você está na cultura. Queria te escutar um pouquinho sobre isso. Por que que você decidiu aceitar, né, esse desafio de presidir o conselho, né, da É, TV Cultura nesse momento? é. E um pouco quais são as visões. Então, também não estava no meu horizonte, eu já estava no conselho da TV Cultura que tinham me convidado e, enfim, eu achei interessante. Você sabe, né? Eu faço parte de vários conselhos, então, e é uma forma de você entrar em vários mundos outros diferentes. Então, eu sempre acho, quando cabe na agenda, eu sempre acho que é muito interessante, a gente aprende muito nos conselhos. Então, aceitei ir para o conselho e tal, mas nem pensava também de ir para a presidência do conselho, e, enfim. Mas, não, tem que ser uma mulher e tal, enfim, olhou para o lado, olhou para o outro lado. Tinha você. Olhou para um lado, ali olhou para o lado. E aí, no primeiro momento, eu falei, gente, vocês estão delirando, eu estou saindo dos conselhos, vocês não estão entendendo, estou saindo de conselhos e não
Mas aí eu achei, depois dessa primeira reação, num segundo momento comecei a pensar, achei interessante, achei que era uma área, eu sou uma pessoa curiosa, gosto de aprender, e então eu achei que era um momento também super interessante, porque era uma área, claro, eu sempre trabalhei com educação e cultura no SEMPEC, nos territórios mais ainda, enfim, que eu falei, essa intersetorialidade, né, das periferias, mas pensar enquanto cultura como objeto do trabalho, que é o caso da TV Cultura, né? Eu falei, puxa, né? E comecei a achar interessante. E, enfim, aí deu certo, fui eleita e tal. E eu acho assim, realmente voltando, né? Acho que a importância da cultura é super. A gente já discutiu isso hoje. E o que eu posso trazer de, talvez, para acrescentar à nossa discussão, é a importância da TV pública, né? Porque, no fundo, nem no fundo, mas a TV Cultura é a única TV pública, porque não é que ela é estatal, porque ela também é direito público e privado, ela é um misto. Mas ela conseguiu, ao longo dos anos todos, se manter sem ser uma TV chapa branca do governo da ocasião. O que é um mérito muito grande isso, né, e hoje cada vez mais. Então é claro que a TV caiu muito, hã, até a Globo, né, para todas as audiências é outra coisa, mas, ainda assim, as pesquisas mostram que no Brasil a TV ainda tem um poder, especialmente mais no interior, nas cidades menores, tudo isso, e acho que a TV Cultura traz essa coisa do público infantil que é muito forte, tem uma memória afetiva dos programas, mas e que continua sendo ainda o único canal que tem essa programação infantil numa TV aberta. E o que eu acho que é o grande desafio nosso dessa gestão, eu estou no conselho, mas a Maria Ângela de Jesus, que é a executiva, também aí é a primeira mulher executiva, presidente da TV Cultura, que na verdade é a Fundação Padre Anchieta, porque TV Cultura é o principal, mas tem as rádios, tem 2 rádios, tem uma jazz sinfônica, enfim, tem o Solar, Fábio Prado, que é da TV Cultura, voltou para a TV Cultura, então tem vários equipamentos e outros mais amplos, que faz parte da Fundação Padre Anchieta. Então é um enorme desafio e, assim, é preservar esse legado que tem uma memória afetiva, assim, impressionante. Agora, na semana passada, segunda passada, eu estava num evento, num painel lá na Faculdade de São Francisco. Aí veio um jornalista falar comigo, só falar o seguinte: eu trabalhei 15 anos na TV Cultura, eu tenho o maior carinho, foi o melhor tempo da minha vida. Só era isso que ele queria falar, sabe? Então, assim, e qualquer lugar que a gente vai, você vê alguém que vem fazer um depoimento. Então, a TV Cultura preservou esse legado e o nosso grande desafio é fazer com que ela volte a ser inovadora, porque ela já teve programas que duram, tipo Roda Viva, Roda 40 Viva, anos, mas tem o Persona, enfim, tem Persona. vários programas que já têm mais de 20 anos, porque foram muito inovadores. Então, o nosso desafio é como tornar esse olhar de inovação tecnológica tal, trazer de volta isso para a TV Cultura, porque também não é só a TV, é o principal, mas tem as plataformas, tem o YouTube, que muita gente vê a programação da TV Cultura pelo YouTube, então é pensar essas plataformas e com esse olhar de cultura e de educação, né? Então a gente está repaginamos já está com outra cara a TV Cultura, mas a gente precisa de recursos. Então é sempre aquele desafio maior ainda, porque parte do recurso é do governo do estado e parte do recurso a gente tem que captar. Bom, Interessante. a gente está chegando aqui Hum, no momento final do aula nosso gostosa passa papo. rápido, né? Que a gente Eu fala. Sempre. achei que ela estava ali. Ela tá ali mostrando o tempo pra gente não perder o tempo. Eu tenho várias perguntas ainda para fazer, que vai ficar para uma próxima. Mas eu queria finalizar, a gente queria fazer uma pergunta final e depois te propor aqui a nosso bate-bola, que eu te falo uma palavra e você me fala outra.
É. Mas eu queria antes, a gente pode até começar o bate-bola com isso, assim, numa versão um pouco mais estendida dele, que é você apresenta um podcast com a Sueli Carneiro hoje, sobre mulheres que tiveram aí uma trajetória na luta pelo direito das Isso. mulheres, né? Enfim, é, que se chama Escute as Mais Velhas, então fica aqui o convite para quem estiver ouvindo também escutar lá. Queria te perguntar o que que você aprendeu com essas mulheres e com essas conversas. Nossa, aprendi muito, Érica, porque primeiro aprendi mais, eu achava que eu sabia, porque eu já tinha lido sobre o movimento das mulheres, eu de alguma forma estava sempre ligada ao longo da minha trajetória, sempre com essa questão da mulher, enfim, de ocupar espaços de mulheres, né, com a educação e tudo isso. Então, não é que era um tema que eu não, eu estava perto. E eu aprendi muito do que essas mulheres foram, assim, batalhadoras, pioneiras, abriram espaços incríveis, viajavam esse Brasil inteiro e não tinha internet, não tinha nada, era em outro momento, defendendo essas causas das mulheres, que muitas dessas causas hoje retrocederam. E são mulheres, assim como a Sueli e eu, que participaram, né, desse momento da Constituinte, como eu falei na questão do SEMPEC, da educação, mas e continuam ativas até hoje, né? E são incríveis, tipo uma Benedita, a história dela é maravilhosa, né? E ela já foi todos os cargos políticos tal no Brasil e continua super atuante, firme, evangélica, e super progressista, enfim, mas várias, né? Eu estou citando ela, mas a Conceição Evaristo, enfim, várias mulheres que, assim, eh, o que mais eu aprendi muito sobre muitas eventos e a atuação delas mesmo, que eu não tinha essa noção, e principalmente muitas delas que eram mulheres faveladas. E que tiveram essas muito antes de todo esse movimento de George Floyd e tudo isso, porque a maioria das faveladas, a maioria é negra, que romperam, que estudaram, Quebrando o fizeram, teto de vidro e abrindo abrindo caminho para tantas caminhos as para outras. essas outras mulheres, sabe? Então, eu acho que isso eu aprendi muito ainda, mais ainda. Quando eu escutei o podcast, eu tive uma sensação de gratidão, porque é verdade que a gente retrocedeu em algumas coisas, mas outras coisas que a Sim, gente dá por é, sentado, por sempre foi assim, não sempre foi não, assim o é mundo. isso. E para o mundo não ser assim hoje, alguém precisou ir lá e dedicar, às vezes, a vida inteira por aquilo, É isso, né? não, que legal isso, porque eu É. acho que a ideia do podcast, a Sueli especialmente, sempre quis mostrar que essas mulheres abriram os caminhos, que não começou tudo agora, Uhum. sabe? Então, mostrar esse caminho enfim, eu acho que é isso aí. Que Muito nem você bom. bem falou, para chegar no bem é um processo, né? E aí é isso Tudo é para a um gente continuar processo. esperançoso que a gente está abrindo muitos caminhos bacanas no mundo. Muito bem. Então, para terminar, eu vou te falar aqui uma palavra que você falar a primeira coisa ou alguma coisa que venha na sua cabeça. Educação para você é Direito de todos. e democracia? Democracia é uma visão de mundo que também inclui todas as pessoas de todas as regiões. A periferia para você É potência. e a desigualdade brasileira? É a causa estrutural que nós temos que superar, enfrentar e superar. O futuro do Brasil precisa de Precisa de todos, De eu acho, todos. de cada um sentir que tem uma responsabilidade para o coletivo, qualquer que seja, sabe? Que tenha um olhar do seu espaço, dentro do seu quadrado. Eu vejo muito isso, sem querer romantizar que as periferias
É tudo de bom? Não, é igual, tem coisa boa, ruim de tudo, como todo mundo, e tem pessoas de todo mundo, mas tem, assim, um olhar para o coletivo. A pessoa não tem quase nada, e assim mesmo ela ainda vai ajudar o outro, né. Então eu cito isso, mas não é porque precisa estar na periferia, não. Acho que cada um pode fazer o que está no seu alcance dentro do seu quadrado, para se responsabilizar pelo todo e por um país melhor. E para terminar, queria que você deixasse uma mensagem para lideranças do terceiro setor, de organizações da sociedade civil, sejam periféricas, sejam não periféricas. Eu acredito muito, né, toda a minha história passei um pouco pela política, mas muito pouco tempo, então a minha história foi sempre no espaço da sociedade civil, porque eu acredito que é na sociedade civil que a gente consegue encontrar soluções inovadoras, porque quem está no governo não tem esse tempo, esse olhar, então acho que é na sociedade civil que é possível encontrar soluções inovadoras, mas para isso que eu deixo como mensagem para as lideranças é preciso ter coragem, é preciso errar e não ter medo do erro, errar, reconstruir, voltar, porque, senão o nosso papel não se cumpre, para mim, que é esse papel de ser inovador e contribuir para soluções, das políticas públicas, para soluções da gente encontrar um país melhor. Então precisa ter coragem, precisa arriscar, não ter medo de errar e precisa ter visão estratégica. Muito bem. Que legal, obrigado, uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada, foi uma Ouvintes, delícia. omissão virou cumplicidade. Vamos se mexer. Olha a inspiração que a gente teve aqui hoje, né, Kika? É isso aí. Obrigada, Nada, Neca. uma Foi um prazer, delícia. uma honra conversar com você Foi aqui de muito entrevistadora. bom, muito bom. Obrigada de estar aqui hoje. Obrigado. É isso, gente. Para você que está acompanhando a gente, muito obrigada. Estamos terminando mais um episódio do Perspectiva. Se você gostou desse episódio, segue o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais, compartilhe esse episódio com outras pessoas que também podem gostar e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!